Nesta quarta-feira da segunda semana da Páscoa, o calendário de 2026 marca o dia 15 de abril, um tempo onde o perfume das flores da primavera no hemisfério norte e o frescor do outono no sul parecem convergir para um único ponto: o mistério da luz que não se apaga. Imagine-se agora, não no burburinho frenético das cidades digitais de nossa era, mas no silêncio denso e expectante de uma Jerusalém envolta pelo manto da noite. É aqui que nossa jornada começa, sob a sombra das oliveiras e o sussurro do vento que atravessa o vale do Cédron. Estamos diante do encontro mais profundo da história da alma humana, o diálogo entre a sabedoria da lei e a loucura do amor divino. Nicodemos, um mestre em Israel, um homem de prestígio e ciência, caminha pelas ruas desertas. Ele carrega consigo não apenas o peso de seus anos, mas o abismo de suas perguntas. Em 2026, nós somos Nicodemos. Olhamos para as nossas telas, para os nossos impérios de silício e para as nossas crises globais, e sentimos o mesmo vazio que ele sentiu ao olhar para os pergaminhos antigos que não podiam curar a angústia do seu coração. Mestre, sabemos que vens da parte de Deus, diz ele com a voz trêmula, buscando no escuro o olhar daquele que é a própria manhã. O Santuário dos Mártires nos convida a entender que este encontro noturno não foi um acidente, mas um projeto da graça. Jesus recebe Nicodemos não com o rigor de um juiz, mas com a ternura de um pai que espera o filho pródigo. No coração desta noite, ressoa a promessa que sustenta cada pilar da nossa fé, como está escrito no Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Estas não são apenas palavras em uma página amarelada. São o alicerce de um mundo novo que tenta nascer em meio ao caos do século XXI. O amor de Deus não é um sentimento abstrato ou uma emoção passageira. É uma doação radical, um sacrifício que atravessa o abismo da nossa finitude para nos resgatar. No altar da nossa existência, muitas vezes colocamos as nossas conquistas, o nosso orgulho e as nossas dores. Mas Jesus nos convida a olhar para o único altar que importa, a cruz, transformada em árvore da vida pela ressurreição que celebramos neste tempo pascal. Sinta o peso deste amor. Imagina a vastidão do universo, as galáxias que se expandem e os mistérios que a nossa ciência ainda tenta decifrar. O Criador de tudo isso, o arquiteto das estrelas, inclina-se sobre a sua história pessoal, hoje, dia 15 de abril, para dizer que você não é um número num algoritmo ou um mero passageiro do tempo. Você é o objeto de um amor que não conhece limites. O abismo humano, composto por nossas falhas, nossos medos da morte e nossas solidões profundas, encontra-se com a graça divina que é um oceano sem margens. Nicodemos buscava entender o como, mas Jesus o convida a experimentar o quem. A vida cristã em 2026 não pode ser reduzida a uma moralidade seca ou a rituais vazios. Ela deve ser este encontro abrasador na noite da alma, onde a luz de Cristo penetra as fendas do nosso ser e começa a reconstruir o que estava em ruínas. Como o salmista proclamou, do abismo clamei a ti, Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Salmo 130:1. O clamor de Nicodemos é o nosso clamor. Quantas vezes, no silêncio do nosso quarto, diante da incerteza do amanhã, nos sentimos como náufragos no mar de sombras? Mas a liturgia desta quarta-feira de Páscoa nos recorda que a pedra foi removida não para que Jesus saísse, mas para que nós pudéssemos entrar na luz. O encontro da graça com o abismo humano produz uma centelha que incendeia a história. Não há buraco tão profundo que a mão de Deus não possa alcançar. Não há noite tão longa que o sol da justiça não possa dissipar. Ao olharmos para o santuário, vemos os rostos daqueles que, antes de nós, entenderam que o segredo da vida está em perder-se neste amor para se encontrar de verdade. Neste primeiro capítulo da nossa reflexão, somos convidados a deixar de lado as nossas defesas. Nicodemos foi ao encontro de Jesus sob o disfarce da noite para proteger sua reputação, mas acabou despido de suas certezas diante da verdade. Que neste dia 15 de abril possamos também nós ter a coragem de tirar as nossas máscaras sociais, as nossas armaduras de sucesso e as nossas desculpas intelectuais. Que possamos admitir que precisamos desse novo nascimento. Quem crê nele não é condenado, diz a palavra.
Que conforto há nesta afirmação para um mundo que vive sob a constante condenação do julgamento alheio e do auto-ódio. A graça é o abraço de Deus que diz: eu te conheço, eu te amo e eu te salvo. Prepara o seu coração, pois a luz está apenas começando a subir no horizonte da sua história, e o que Jesus tem a dizer a Nicodemos e a cada um de nós transformará para sempre a nossa percepção sobre o que significa estar vivo. A perplexidade de Nicodemos, naquele encontro sob o manto estelar de Jerusalém, ecoa com uma força avassaladora em nossos dias. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João 3, 4. Esta pergunta não é apenas um questionamento biológico de um homem erudito. É o grito de uma humanidade que se sente cansada, desgastada pelas engrenagens de um sistema que consome a alma. Em 2026, enfrentamos o fenómeno do envelhecimento do espírito. Vivemos em uma era de saturação de informação, onde as nossas mentes estão exaustas e os nossos corações parecem ter endurecido sob a crosta do cinismo e da desilusão. Nicodemos representa cada um de nós que, após anos tentando construir uma justiça própria, uma carreira sólida ou uma reputação inabalável, percebe que o seu interior continua sendo um deserto árido. O abismo humano, nesta quarta-feira da segunda semana da Páscoa, revela-se como a incapacidade de nos renovarmos por nossas próprias forças. Tentamos remendar o tecido velho da nossa existência com os panos novos das ideologias modernas, mas o rasgo só aumenta. Jesus, porém, olha para Nicodemos com a paciência do eterno e introduz o conceito que é o verdadeiro divisor de águas da história. O reino de Deus não é conquistado por esforço, mas recebido por um novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, 6. Aqui, o Mestre aponta para o altar da regeneração. Nascer da água e do Espírito significa permitir que o rio da graça lave as cicatrizes do passado e que o sopro divino preencha os pulmões da nossa alma com um ar que não pertence a este mundo. No Santuário dos Mártires, somos ensinados que este nascimento é doloroso, porque exige a morte do eu soberbo. Para que o homem novo nasça, o homem velho deve ser sepultado nas águas batismais do arrependimento. Em nossas famílias, em 2026, muitas vezes vemos o reflexo dessa luta. Pais e filhos desconectados por abismos de incompreensão, buscando em telas e algoritmos uma identidade que só pode ser encontrada no sopro do Criador. A metáfora do vento utilizada por Jesus é de uma beleza poética e teológica sem precedentes. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 8. Imagine o vento que varre as dunas do deserto, mudando a paisagem sem que ninguém possa detê-lo. Assim é a ação da graça no abismo humano. Ela é livre, soberana e imprevisível. Em um mundo que tenta controlar tudo através de dados e previsões, a vida no Espírito é um convite à santa aventura da fé. Ser nascido de novo em 2026 significa não estar mais escravizado pelas previsões pessimistas dos noticiários ou pelo determinismo genético e social. É compreender que a nossa origem está no coração de Deus e o nosso destino é a eternidade. O Espírito Santo é o guia invisível que nos conduz através das névoas da incerteza contemporânea, sussurrando aos nossos ouvidos que a vida é muito mais do que a soma das nossas necessidades materiais. Nesta reflexão espiritual, devemos mergulhar na promessa profética que prepara este caminho. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. O abismo humano é um coração de pedra, frio, pesado e insensível ao sagrado. A graça divina é o transplante místico que nos devolve a capacidade de chorar, de perdoar e de amar com pureza. Como o Santuário dos Mártires nos recorda, através do sangue daqueles que deram a vida por Cristo, a fé não é uma teoria, é uma transformação biológica e espiritual. É um sangue novo correndo em veias antigas.
Na vida familiar moderna, este novo nascimento se manifesta quando decidimos interromper os ciclos de mágoa e trauma herdados, escolhendo a bênção em vez da maldição, a luz em vez da sombra. Olhe para o horizonte da sua vida hoje, 15 de abril. Talvez você se sinta como Nicodemos, carregando o peso de uma velhice interior que não tem relação com a sua idade cronológica. O cansaço de tentar ser perfeito, o peso das máscaras que você usa para ser aceito, a angústia de saber que o tempo está passando e que as respostas do mundo são superficiais. Jesus está à sua frente, na quietude deste momento sagrado, convidando-o a entrar no mistério da água e do Espírito. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Ver o reino não é apenas uma esperança para o pós-morte, mas uma nova visão para o agora. É ver a mão de Deus agindo nas pequenas coisas, é encontrar propósito no sofrimento e luz na escuridão. Nesta quarta-feira pascal, o convite é para uma metanoia, uma mudança radical de mente e direção. Não se contente em ser um observador da fé, como Nicodemos inicialmente foi. Deus não quer apenas a sua admiração intelectual. Ele quer a sua vida renovada. O abismo da nossa condição humana clama pelo abismo da misericórdia de Deus. Que este dia 15 de abril seja o marco de um novo começo. Que o vento do Espírito sopre sobre os seus projetos, sobre a sua casa e sobre os seus medos, transformando o velho Nicodemos que habita em você em uma nova criatura, radiante com a luz da ressurreição. Pois, no altar da graça, não há lugar para o desespero, apenas para a eterna novidade de um Deus que faz novas todas as coisas. Sinta o frescor dessa água, ouça o sussurro desse vento, e deixe que o novo nascimento comece, aqui e agora, no santuário do seu próprio coração. Ao avançarmos nesta noite profunda de revelação, chegamos ao ponto central onde o abismo da nossa miséria toca o cume da montanha de Deus. Jesus, olhando nos olhos de Nicodemos, desvenda um dos mistérios mais impactantes da história da salvação, conectando o passado profético ao presente da graça. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3:14-15. Estas palavras não são apenas uma referência histórica, elas são um projeto arquitetônico da ponte que atravessa o abismo humano. Imagine o cenário. O povo de Israel, exausto, murmurando no deserto, cercado por serpentes abrasadoras. O veneno corria em suas veias, a morte era uma certeza iminente e o desespero era o único horizonte. Foi ali, naquele abismo de rebeldia e dor, que Deus ordenou que uma serpente de bronze fosse erguida em uma haste. Quem olhasse para ela, vivia. No Santuário dos Mártires, compreendemos que o olhar é o primeiro passo para a cura. Em 2026, vivemos em um deserto de significados, onde as serpentes que nos picam são invisíveis, mas igualmente letais. O veneno da comparação digital, a toxicidade das polarizações que destroem famílias e a paralisia do medo diante de um futuro incerto agem em nossa alma como o veneno de outrora. Estamos doentes de olhar para baixo, de olhar para as nossas próprias feridas, de olhar para o chão de terra batida das nossas falhas. Jesus propõe a Nicodemos, e a nós, um movimento vertical. Ele se apresenta como aquele que será levantado na haste da cruz para que o nosso olhar, hoje, 15 de abril, tenha um destino eterno. A cruz é o altar onde o veneno do pecado foi transformado em antídoto de vida. O abismo humano, que antes era uma cova de condenação, torna-se, através do Filho do Homem levantado, o lugar do encontro nupcial entre a criatura e o Criador. No contexto das nossas lutas contemporâneas, o que significa olhar para o Filho do Homem? Significa tirar os olhos da nossa própria insuficiência e fixá-los na suficiência de Cristo. Em nossas casas, em meio às crises financeiras ou aos dilemas éticos que 2026 nos impõe, a tentação é focar na picada da serpente, na dor do trauma, na injustiça sofrida. Mas a graça divina nos chama à altura. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento,
Ela é a régua que mede a profundidade do amor de Deus por você. Ela é o mastro que sinaliza o porto seguro em meio à tempestade. Como diz o Salmo, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este socorro não é um auxílio paliativo, é uma regeneração total. Nicodemos, o mestre da lei, agora começa a entender que a salvação não vem de observar cada partícula da terra, mas de observar aquele que desceu do céu. O abismo humano é insaciável em sua busca por preenchimento, mas a graça é uma fonte que transborda. No santuário da nossa existência, a cruz de Cristo permanece como o eixo do mundo. Enquanto os impérios de 2026 se debatem em busca de poder e controle, o segredo da vida eterna continua escondido na simplicidade de um olhar de fé. Um olhar que reconhece: eu sou o ferido, mas Ele é o curador. Eu sou o abismo, mas Ele é a ponte. Esta é a dinâmica da quarta-feira da segunda semana da Páscoa, a passagem da morte para a vida através do reconhecimento da nossa necessidade absoluta de Deus. Pense na sua família hoje. Quantas vezes o veneno das palavras duras, da falta de perdão ou do silêncio punitivo tem adoecido o seu lar? O convite de Jesus para Nicodemos é um convite para a liderança espiritual através do olhar para o alto. Se quisermos curar as nossas relações em 2026, precisamos primeiro ser curados pelo olhar fixo naquele que foi levantado por nós. A graça divina não ignora o abismo, ela o preenche. Ela não ignora o veneno, ela o neutraliza com o sangue derramado no Calvário. É uma cena de uma solenidade absoluta. O Filho de Deus, consciente de sua missão, antecipando para um homem curioso na calada da noite o sacrifício que redimiria a humanidade. Nicodemos buscava uma nova teologia. Jesus oferecia-lhe uma nova vida através do mistério da cruz. Não há como escapar do abismo humano sem a intervenção do alto. O homem não pode saltar por cima de sua própria sombra, nem pode escalar as paredes do seu próprio ego sem a corda da misericórdia. Por isso, a quarta-feira de Páscoa nos convida a celebrar a vitória da luz sobre a densidade da nossa noite. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17. Que promessa magnífica para um tempo onde o cancelamento e o julgamento sumário são as leis da internet e das praças públicas. Deus não veio para nos condenar ao nosso abismo, mas para nos estender a mão a partir da cruz. Neste 15 de abril, deixe que este olhar de Cristo encontre o seu. Sinta a remoção do veneno da amargura, a dissolução do medo da morte e a infusão de uma esperança que não se baseia em estatísticas, mas na pessoa de Jesus Cristo. O Filho do Homem foi levantado para que você nunca mais precise caminhar de cabeça baixa, escravo do seu passado ou das sombras do seu presente. O abismo foi vencido e a ponte de luz está aberta para todo aquele que, com um coração de criança, decide simplesmente olhar. Neste quarto estágio da nossa peregrinação espiritual, ao chegarmos ao coração desta quarta-feira da segunda semana da Páscoa, somos confrontados com a verdade mais cortante e, ao mesmo tempo, mais libertadora do diálogo entre Jesus e Nicodemos. O Mestre, cujas palavras ecoam como o som de muitas águas, declara: "E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más." João 3:19. Imagine o impacto destas palavras no silêncio daquela noite em Jerusalém. Nicodemos, envolto em seu manto, talvez tenha sentido um calafrio que não vinha do vento noturno, mas do desvelar da sua própria alma. No Santuário dos Mártires, onde o sacrifício e a glória se abraçam, entendemos que o abismo humano não é apenas a nossa fraqueza, mas a nossa persistente e trágica tendência de nos escondermos do olhar daquele que nos criou. Em 2026, este esconderijo tornou-se sofisticado. Não nos escondemos mais apenas nas sombras físicas, mas nos escondemos atrás de perfis meticulosamente construídos, de filtros que escondem as rugas da alma e de distrações tecnológicas
que abafam o grito de um espírito sedento de Deus. O abismo da nossa era é a fadiga da aparência. Vivemos em um mundo que exige perfeição constante, sucesso ininterrupto e uma felicidade que cabe em uma moldura digital. Mas por dentro, o abismo ruge. Onde está a verdade quando as luzes dos estúdios e das telas se apagam? A luz de Cristo que celebramos neste tempo pascal não é uma luz decorativa, é uma luz cirúrgica. Ela penetra as camadas de nossa hipocrisia, não para nos humilhar, mas para nos curar. Jesus explica que todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3:20. O pecado, em sua essência, busca a escuridão para sobreviver. Como o mofo que cresce em porões úmidos, nossas amarguras, nossos vícios ocultos e nossas falta de fé florescem quando recusamos o altar da transparência. Mas a graça divina é este sol que nasce no 15 de abril para dizer que não há mais necessidade de se esconder. A ressurreição de Cristo abriu as portas de todos os túmulos, inclusive os túmulos que construímos dentro de nós mesmos, sob a forma de segredos e vergonhas. Pense na metáfora da ponte sobre o abismo. Se a cruz é a ponte, a verdade é a luz que ilumina o caminho para atravessá-la. No santuário da nossa vida, muitas vezes tentamos construir pontes de nevoeiro, feitas de boas intenções que nunca se concretizam. Mas Jesus chama Nicodemos à prática. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3:21. Praticar a verdade em 2026 é um ato de rebeldia santa. É ter a coragem de dizer: eu falhei, eu preciso de ajuda, eu sou um pecador em busca da misericórdia. Este é o momento em que o abismo deixa de ser um lugar de queda para se tornar um lugar de ascensão. No Santuário dos Mártires, os santos não são lembrados porque foram perfeitos, mas porque foram transparentes à luz de Deus. Eles permitiram que a graça divina brilhasse através de suas cicatrizes. Como o salmista orou séculos antes desse encontro. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no abismo a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmo 139, 7-8. Não há lugar no universo, nem na vastidão da internet de 2026, nem nas profundezas da consciência humana que esteja fora do alcance da graça. O abismo humano não é maior que a onipresença de Deus. O que Jesus está ensinando a Nicodemos é que a salvação começa com a desistência da fuga. É parar de correr e deixar-se ser encontrado. No contexto da família moderna, isto se traduz na busca por relacionamentos baseados na verdade, não na conveniência. Quantos lares seriam restaurados neste 15 de abril se a luz da verdade substituísse a escuridão do ressentimento guardado? Se as mesas das nossas casas se tornassem altares onde a verdade é praticada com amor? Sinta agora o peso solene deste chamado. Estamos na segunda semana da Páscoa, o tempo em que a Igreja respira o ar puro da vida nova. A luz que emana do sepulcro vazio é a mesma que agora bate à porta da sua noite pessoal. Nicodemos foi ao encontro da luz na noite e saiu de lá carregando o brilho da eternidade. Ele não sabia, mas aquele encontro prepararia o seu coração para, mais tarde, honrar o corpo de Jesus no momento da sepultura. A verdade praticada na sombra prepara-nos para o testemunho na luz. O abismo humano, quando tocado pela graça, torna-se um reservatório de misericórdia. Onde havia vazio, Deus coloca plenitude. Onde havia medo da reprovação, Deus coloca a segurança da adoção. Neste dia 15 de abril, olhe para as áreas da sua vida que você ainda tenta manter na noite. Seus medos sobre o futuro da sua família em 2026, suas angústias financeiras, seus sentimentos de insuficiência. Jesus não veio para reprovar essas sombras. Ele veio para ser a luz que as dissipa. Vinde para a luz, ressoa o convite divino. Não tema a exposição que a graça traz, pois ela não expõe para destruir, mas para purificar. No santuário da fé, a luz é vida. Que este capítulo da sua história seja marcado pela coragem de Nicodemos, a coragem de sair da segurança do escuro para a gloriosa vulnerabilidade de viver na presença de Deus.
O abismo humano foi feito para ser preenchido pela imensidão da luz divina, e hoje o altar da sua alma está sendo preparado para uma iluminação que nunca terá fim. Deixe que a verdade se manifeste em seus atos, em suas palavras e em seu coração, pois quem caminha na luz de Cristo jamais tropeçará nas bordas do abismo. Neste 5º capítulo da nossa jornada, ao mergulharmos nas águas profundas desta quarta-feira da segunda semana da Páscoa, a narrativa de Nicodemos expande-se para além do encontro individual e abraça o destino de toda a comunidade dos fiéis. Se no abismo humano encontramos a solidão e o isolamento, na graça divina descobrimos a força da unidade que desafia as leis da física e da sociologia. A liturgia deste tempo pascal nos apresenta no livro dos Atos dos Apóstolos o fruto visível do novo nascimento que Jesus propôs ao mestre da lei. Da multidão dos que creram, era um só o coração e uma só a alma. Atos 4, 32. Imagina a magnitude deste milagre espiritual. No Santuário dos Mártires, onde celebramos o testemunho daqueles que deram tudo por Cristo, esta unidade é o sinal supremo de que o abismo foi vencido. Em 2026, o nosso maior abismo talvez seja a fragmentação. Vivemos em uma era de hiperconectividade digital, mas de uma desconexão humana sem precedentes. Estamos perto, através de satélites e fibras ópticas, mas longe em termos de empatia, oração e comunhão de vida. O abismo humano contemporâneo é o eu inflado que devora o nós. Jesus, ao falar do novo nascimento a Nicodemos, não visava apenas a salvação de uma alma isolada, mas a fundação de um povo novo. Um povo que não vive mais sob a tirania do medo ou da escassez, mas sob a abundância da graça. E era cada vez maior a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres. Atos 5, 14. Este crescimento não era fruto de técnicas de marketing ou algoritmos de engajamento, mas do transbordamento de uma vida ressuscitada. A graça divina, quando toca o abismo da alma, transforma o indivíduo em um membro de um corpo vivo. Para as famílias de 2026, este é o altar da reconciliação que precisamos edificar, onde o abismo da incompreensão entre as gerações, entre pais que guardam a tradição e filhos que habitam o metaverso, é preenchido pela linguagem universal do Espírito Santo. O Espírito não apaga as nossas diferenças. Ele as harmoniza em uma sinfonia de amor que o mundo não consegue ignorar. O Santuário dos Mártires nos recorda que a unidade da Igreja primitiva era tão poderosa que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Atos 4, 34. Esta não é uma utopia política, mas uma realidade espiritual. Quando o abismo humano encontra a graça, a ganância morre e a generosidade nasce. No altar da nossa existência cotidiana, somos chamados a oferecer não apenas as nossas orações, mas a nossa própria vida em favor do próximo. No dia 15 de abril de 2026, em meio às incertezas económicas e às transformações sociais que nos cercam, a Igreja é chamada a ser esse porto de graça. Como o Salmo 33 proclama com solenidade, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Salmo 33, 5 a 6. Se Deus preencheu o cosmos com sua bondade, Ele também deseja preencher o abismo das nossas carências sociais e afetivas através da nossa união em Cristo. A ponte para o céu, que discutimos nos capítulos anteriores, é sustentada por pilares de caridade. Nicodemos, que começou sua caminhada nas sombras, termina à luz do dia, ajudando José de Arimateia a cuidar do corpo do Senhor. Ele passou do questionamento intelectual para o serviço sacrificial. Este é o caminho da graça. Ela nos move do pensar sobre Deus para o viver em Deus. Em 2026, o mundo está cansado de teorias religiosas. Ele tem sede de testemunhos autênticos. O abismo humano só será convencido pela graça quando vir, em nossas casas e comunidades, o brilho de um amor que não busca o seu próprio interesse. Onde houver divisão na sua família hoje, clame pelo espírito de unidade. Onde houver um abismo de silêncio entre cônjuges, peça que a água do novo nascimento lave as feridas e traga palavras de vida. Sinta a urgência deste momento.
A segunda semana da Páscoa não é apenas um tempo de celebração litúrgica, é um tempo de mobilização espiritual. A graça divina nos empurra para fora do nosso cenáculo de segurança, para as ruas do mundo faminto. Jesus diz a Nicodemos que o vento sopra onde quer. Hoje, esse vento sopra em direção àqueles que você tem evitado, em direção aos abismos de dor que você tem ignorado. Vós sois a luz do mundo, disse o Mestre. Uma luz que não se acende para ficar sob a mesa, mas no velador, para que ilumine a todos. O altar da graça é um fogo que se espalha. No Santuário dos Mártires, aprendemos que o sangue dos cristãos é semente. O nosso sacrifício diário de morrer para o egoísmo é o que aduba o terreno para que a vida divina floresça em 2026. Portanto, neste 15 de abril, reconheça que o seu abismo pessoal foi criado para ser o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Não tema a sua fraqueza, pois é nela que o poder de Deus se aperfeiçoa. A unidade que buscamos não é fruto da uniformidade de pensamento, mas da unicidade de propósito. Glorificar aquele que nos amou primeiro. Quando olhamos para a cruz levantada, não vemos apenas um homem sofrendo, vemos o coração de Deus aberto, convidando toda a humanidade a entrar. O abismo humano foi tragado pela vitória de Cristo. Que a sua vida, a partir deste encontro pascal, seja um espelho dessa luz. Que o mundo, ao olhar para você, não veja as sombras do seu passado, mas a luminosidade do seu novo nascimento. Pois a graça não apenas nos salva do abismo, ela nos transforma em pontes vivas para que outros também possam atravessar das trevas para a luz admirável. Prepare-se, pois o capítulo final desta história revelará como este encontro na noite de Jerusalém se torna a aurora eterna para toda a criação. Chegamos agora ao cume da nossa montanha espiritual, onde a aurora deste 15 de abril de 2026 começa a dissipar as últimas brumas da noite de Nicodemos. O encontro que começou sob o segredo das estrelas culmina agora na explosão de luz da manhã pascal. O abismo humano, que parecia uma garganta sem fundo de incertezas e medos, foi transformado pelo toque da graça divina no santuário da presença. Ao olharmos para o horizonte deste novo dia, compreendemos que o mistério do nascer de novo não foi uma lição apenas para um mestre de Israel, mas é o decreto de libertação para cada alma que habita o século XXI. Em 2026, onde a velocidade da informação tenta fragmentar a nossa atenção e o ruído do mundo busca ensurdecer a voz do Espírito, a mensagem de Jesus ressoa com uma clareza absoluta. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. Esta é a promessa que sela o nosso encontro. A graça não é apenas um auxílio para a caminhada, ela é o próprio destino. O Santuário dos Mártires nos ensina que a verdadeira vida eterna começa no momento em que decidimos que o nosso abismo pessoal não é mais um lugar de desespero, mas um altar de adoração. Imagine por um momento a transformação de Nicodemos. Aquele que veio na escuridão, escondido atrás de sua erudição, termina sua jornada histórica diante da cruz e do sepulcro, agindo à luz do dia, sem medo do julgamento dos homens. Ele entendeu que a graça divina é um fogo que consome as nossas pretensões e nos deixa apenas com o que é essencial, a nossa filiação divina. Para você que nos acompanha nesta quarta-feira da segunda semana da Páscoa, o convite é para essa mesma coragem. Em sua casa, em seu trabalho, nas complexas redes de relações que 2026 nos impõe, você é chamado a ser o Nicodemos transformado. Alguém que não apenas discute a teologia, mas que encarna a ressurreição. Como o salmista exulta, a minha alma espera pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pela manhã. Salmo 130:6. A sua espera terminou. O sol da justiça já nasceu sobre as suas dores. O abismo humano em 2026 manifesta-se muitas vezes como uma crise de pertencimento. Sentimos-nos estrangeiros em um mundo que muda rápido demais. Mas a graça divina nos oferece uma cidadania celestial, que não depende das flutuações do mercado ou das crises geopolíticas. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Atos 17:28. Esta verdade deve ser o alicerce da sua família. No santuário do lar,
A graça se manifesta na mesa compartilhada, no perdão oferecido 70 vezes 7 e na oração que atravessa as madrugadas de preocupação. Não permita que o abismo da tecnologia substitua o santuário do abraço. Que este 15 de abril seja o dia em que você decide desligar os dispositivos que dividem para ligar o coração que une. A ponte para o céu é construída com os tijolos da caridade cotidiana e o cimento da fé inabalável. Ao contemplarmos o altar do mundo, vemos que o sacrifício de Cristo foi o mergulho definitivo de Deus no abismo da nossa condição. Ele não nos salvou do alto de um trono distante. Ele se fez abismo conosco para nos elevar à sua glória. No Santuário dos Mártires, recordamos que a morte não tem a última palavra. O sangue dos que creram é o testemunho de que a graça é mais forte que a espada. Em nossa época, o martírio pode não ser de sangue, mas é o martírio da fidelidade em um mundo infiel. O martírio da esperança em um tempo de nihilismo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. Guarde esta certeza no fundo da sua alma. Não há abismo em sua vida que seja largo demais para a ponte da cruz, nem profundo demais para o oceano da misericórdia. Nesta conclusão solene, olhamos para a Virgem Maria, a Rainha dos Mártires, que soube acolher a graça no silêncio do seu fiat. Ela nos ensina que o novo nascimento é um processo de entrega total. Que neste dia 15 de abril você possa dizer o seu sim ao novo nascimento. Que a água e o Espírito que jorraram do lado aberto de Jesus alcancem as raízes mais secas do seu ser. O abismo humano foi preenchido. A noite passou. A luz de Cristo, que brilha neste tempo pascal, é a luz que guiará os seus passos por todo o ano de 2026 e além. Não tenha medo das sombras que ainda restam, pois a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. João 1, 5. Você é um filho da ressurreição, um herdeiro da promessa, um monumento vivo da graça de Deus. Que a bênção daquele que fez o céu e a terra, daquele que venceu a morte e daquele que sopra a vida nova em nossos pulmões, deixa sobre você e sua família agora. Que o encontro entre o seu abismo e a graça divina produza frutos de paz, de alegria e de santidade. O santuário da sua vida está agora iluminado pela glória do ressuscitado. Vá e leve essa luz para os lugares escuros do mundo. Seja a voz que anuncia a esperança, a mão que levanta o caído e o coração que ama sem medidas. Pois o tempo é curto, mas a eternidade já começou dentro de você. O diálogo de Nicodemos termina aqui em palavras, mas continua em sua vida através das suas obras feitas em Deus. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.